A graça e a paz de Jesus, igreja. Convido você a abrir a palavra de Deus comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Hoje nós damos continuidade à nossa série no livro de Marcos, retomando de onde nós paramos na última semana, depois de Jesus ter andado aí sobre as águas, e como tudo isso estava conectado com a passagem anterior, como tudo isso revelava quem era Jesus, tudo aquilo que nós vimos na última semana. Eu espero que você ainda se recorde de alguma coisa que eu falei, né? Então hoje nós continuamos Marcos capítulo 7, nós lemos a partir do versículo 1 até o versículo 23, Marcos 7, versículo 1 ao 23, e diz assim a palavra de Deus: Os fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam na rua, não comem sem antes lavar as mãos. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras. Ele respondeu: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: Honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio de tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: Ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: O que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Palavra de Deus. Senhor, nós te clamamos agora, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, e que a sua palavra venha nos trazer vida, e que a sua palavra venha nos purificar e nos transformar.
e que a sua palavra, Senhor, venha trazer grande glória para o seu nome, e venha exaltar o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos hoje, nessa passagem, para a divisão desse texto. Não está indo aí? Eu vou desconectar, ela não está funcionando aqui para mim. Ô Vitor, você arruma para mim lá, Dudu, por favor? Enquanto eles arrumam lá, eu só queria chamar então a atenção da igreja para a divisão do que está acontecendo aqui. Esse texto ele pode ser dividido aqui em 3 partes. Nós temos aí então, versículo 1 ao versículo 5, nós temos os fariseus, eles chegam para Jesus, eles apresentam para Jesus um problema que eles estão vendo, de pureza, como você se mantém puro, como que você se mantém, ou como que você está impuro. A partir do versículo 6, até o versículo 13, Jesus então ele vai mostrar a hipocrisia deles, através daquilo que eles acabaram de perguntar. Eles fazem uma pergunta para Jesus: por que os discípulos de vocês não seguem as tradições dos líderes religiosos? E aí depois ele vai responder isso, e ele vai falar, ele vai citar Isaías aqui, os chamar de hipócritas, mas ele vai mostrar para eles a falha de todo aquele sistema de pureza que eles mesmos criaram para si. Aí a partir do versículo 14 até o versículo 23, Jesus então vai mostrar realmente de onde vem a impureza do homem. Ele vai mostrar como que o homem ele está realmente impuro ou puro diante de Deus. Então, essa passagem toda aqui está mostrando, ou está sendo dividida nessas 3 partes. A primeira, a parte que os fariseus chegam. A segunda, a resposta de Jesus, mostrando a falha deles em quebrar os mandamentos de Deus e ensinar mandamentos de homens. E como nós vamos ver aqui hoje, eles estão não apenas quebrando os mandamentos, e quando nós falamos de mandamentos de Deus, quando nós falamos os mandamentos de Deus, o que vem à nossa cabeça? Os 10 mandamentos. E é exatamente isso que Jesus está mostrando aqui, e que ele vai mostrar aqui no seu argumento, como eles estão quebrando os 10 mandamentos, e ensinando e trocando esses 10 mandamentos por tradições de homens. Então é isso que ele está fazendo aqui. Depois ele vai falar da onde vem tudo isso. Da onde vem tudo isso aqui? Então, volta comigo aí para o versículo 1. Os fariseus e alguns mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem sem lavar as mãos, ou com as suas mãos impuras. É interessante aqui que eles chegam e eles continuam. Aí o Marcos ele vai abrir um parênteses no versículo 3 aí. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente. Isso aqui é muito importante. Obrigado, Dudu. Então, eles não comem sem lavar as mãos cerimonialmente. Ele abre uma aspas aí para explicar essa tradição, porque lembre-se, Marcos está escrevendo não para judeus, então ele tem que explicar a tradição dos judeus, para os romanos, para os gregos, para quem está o lendo. Então eles têm outros rituais, Marcos está falando, eles não se limitam ao lavar das mãos. E então, versículo 5, então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos? Note bem essa palavra, porque 2 vezes aqui, versículo 3, a tradição dos líderes religiosos. Versículo 5, a tradição dos líderes religiosos. Ele repete isso para dar ênfase, porque a ênfase dele é na tradição dos líderes religiosos, e não na palavra de Deus. Eles estão mais preocupados na tradição de homens do que na palavra de Deus. É isso aqui que Marcos está deixando muito claro e que Jesus vai os acusar. Então Jesus ele quer expor a hipocrisia dos fariseus. Essa tentativa que eles têm de impor coisas sobre as pessoas e dar padrões para as pessoas do que é puro, do que é impuro. E assim então, eles têm um sistema
que está fora da palavra de Deus, que os mantém ritualmente puros ou não. Mas essa é a nossa natureza, porque todos nós temos esse código de pureza, código do que pode e do que não pode, todo mundo tem. Vou dar um exemplo. Dentro da igreja presbiteriana, você vê algumas pessoas que têm alguns costumes. E dependendo da igreja presbiteriana, você vai dos Estados Unidos para a Alemanha, ou você vai para outro lugar do mundo. Por exemplo, você vê na igreja presbiteriana, na Alemanha, aí você vê os alemães tomando cerveja, são presbiterianos. Aí você vê esse mesmo, você pega um brasileiro de uma outra tradição e leva para a Alemanha, e ele vê ele tomando cerveja, vai escandalizar ou não? Então todos nós temos um código de ética moral. Que se você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso. E todos nós temos coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer, que nós pensamos que nos deixam impuros ou puros diante de Deus. São regras que nós mesmos estabelecemos. Porque nós sabemos que nós estamos impuros diante de Deus. Todos nós. Todos nós sabemos que nós somos pecadores. É isso que os primeiros versículos, do de 1 a 5, querem nos mostrar aqui. Todos nós entendemos uma coisa: nós somos pecadores. Mas para lidar com o nosso pecado, nós vamos achar coisas que vão nos deixar puros ou impuros. E nós vamos então criando e estabelecendo as nossas regras. E eles pensavam, os fariseus, os religiosos, que eles podiam então fazer e manter essas coisas ou essas tradições, para os deixar puro. Então, estar puro era uma coisa que eles poderiam fazer por si mesmos, dependia deles. Está nas minhas mãos. Quem me faz puro sou eu, é a força do meu braço, é a minha obediência à lei. Então, é isso que basicamente que eles estão querendo fazer aqui. Mas é interessante que no Antigo Testamento, e aqui a gente começa a entender o porquê que Jesus os acusa. No Antigo Testamento, em nenhum lugar você vai encontrar que alguém tinha que lavar suas mãos de maneira cerimonialmente para que ela ficasse pura. Ou seja, em nenhum lugar do Antigo Testamento você vai encontrar nada dizendo: antes de comer você tem que lavar as mãos. Bom, nós sabemos que nós temos que lavar as mãos antes de comer, por causa de bactérias e germes e doenças, e etc, etc, etc. Nós vivemos no século 21. Então, nós sabemos que existem essas coisas que nos deixam doentes. Então, lavar a mão é uma questão de higiene para eles. Então, a questão de lavar as mãos de maneira ritual não é apenas uma questão de higiene. Tem outras questões religiosas por trás disso. Então, os únicos que eram obrigados a lavarem as suas mãos de maneira cerimonialmente são os sacerdotes. Os sacerdotes eles tinham que lavar as mãos todas as vezes que eles entravam no tabernáculo para servir ao Senhor. As demais pessoas, elas só teriam que lavar as suas mãos para se tornar puras se elas tocassem um cadáver, se elas tocassem alguma coisa que fosse impura. E para o judeu, tinha uma classificação muito fixa e clara do que é impuro. Por exemplo, tudo aquilo que sai do homem ou da mulher é impuro. Então, se você, a mulher está no seu período menstrual, ela está impura. Se do homem sai pus ou sai esperma, ele está impuro. Então, todas essas coisas, são coisas que o deixam impuro. Então ele fica impuro por causa disso. Agora, se você toca num cadáver, o cadáver é uma coisa impura, você não pode tocar no cadáver. Então várias coisas religiosas. No leproso, ele tem que ficar fora, porque toda a sua pele, ele é um morto andando, ele é um morto vivo. É por isso que ele está em constante estado de impureza. Ele tem que ficar no acampamento fora, no lugar certo, específico para eles. Agora, se você não é israelita, fora de Israel, tudo é impuro. Porque o que torna Israel puro é o tabernáculo, a presença de Deus naquele lugar. Então, fora dali, todos os gentios são impuros. Então, dentro de Israel, é tudo puro. Fora, nada puro.
E tem essas leis. Então, essas leis foram criadas para poder, abre aspas, proteger Israel e a sua santidade, para mostrar que eles são o povo escolhido de Deus e etc. Então, eles mantinham isso. Só que, note que eles agora começam a acrescentar coisas, como nós já vimos, por exemplo, quando Jesus fala que eu sou o Senhor do sábado, que eles tornaram o sábado impraticável. O sábado, que era para ser o dia de descanso, tornou o dia de trabalho, de tantas leis que eles acrescentaram ao sábado. Tradições de homens, porque você não encontra nada disso no Antigo Testamento. E é basicamente isso que eles estão fazendo aqui. Agora, então, quais são as implicações disso? As implicações disso é que Jesus, então, era visto como o mais impuro de todos os homens. Por que Jesus é impuro? Porque se você voltar Marcos capítulo 1, o que Jesus faz em Marcos capítulo 1? A primeira coisa que ele começa a lidar é com espíritos imundos. Depois de lidar com espíritos imundos, Jesus vai lidar com quem? Com leprosos. E não apenas lidar com leprosos, Jesus vai tocar em leprosos. Mas o que mais que ele faz? Jesus, agora ele vai andar com coletores de impostos. É a escória da sociedade. E depois ele continua, ele vai entrar em terra de gentios. Lembra do demônio gadareno, o legião? Ele está num território que não é judeu, portanto, impuro, com demônios, com porcos, que são animais impuros. E Jesus vai quebrando todos esses tabus, ou todas essas regras de pureza de Israel. E ele continua, porque depois disso ele vai ser tocado por uma mulher com fluxo de sangue, com 12 anos sangrando. Ele vai se deixar ser tocado por essa mulher. E ele continua, porque aí ele vai chegar na casa de uma menina, e vai chegar, e vai tomá-la pela mão, e ela está morta. E vai falar, Talita, cumi, menina, levante-se. Ele vai tocar num cadáver. E ele continua ainda, que foi o que nós vimos há 2 ou 3 semanas atrás. Jesus, ele se assenta com uma multidão de 20 mil pessoas ou mais, e multiplica pães, 5 pães e 2 peixinhos, e ele multiplica essa quantidade de alimento, mas ele come com essa multidão. E o que essa multidão come? Que ela come e ela não faz? Ela não lava as mãos. E é interessante que depois de tudo isso, é que os fariseus aqui, os mestres da lei, aparecem agora para julgar o que Jesus está fazendo. Ô Jesus, que história que é essa? Ele está quebrando todas as leis cerimoniais deles, todas elas, mas eles não o podiam acusar de nada. Por quê? Porque quando o leproso era tocado por Jesus, era a lepra que ia embora. Quando Jesus tocava no cadáver, era o cadáver que levantava. Então, todas as vezes que Jesus se encontrava com alguma coisa impura, o toque de Jesus purificava. E era por causa disso que eles não podiam acusar Jesus de nada. Então, mas na cabeça deles, você tem um homem que é uma impureza em pessoa andando. E é isso que Marcos está querendo mostrar aqui para a gente. Agora, existe um perigo aqui nesses primeiros 13 versos, que é o perigo da tradição humana, ou da tradição dos religiosos, que é essa palavrinha que nós vimos no versículo 3, no versículo 5, a tradição dos líderes religiosos. Porque se você notar uma outra coisa nessa divisão desse texto aqui, nós vamos aprender 4 lições com relação aos perigos das tradições humanas, as tradições feitas por homens, as leis feitas por homens, regras humanas. Quais são elas? A primeira delas é a religiosidade. A primeira delas, então, a religiosidade é o quê? Quando você começa a estabelecer regras humanas, para falar, você está puro, você está impuro, você cria leis, padrões humanos, que não estão na palavra de Deus, para categorizar as pessoas, você vira um religioso. E o que é o religioso? O religioso é o xerife do reino. Você está puro, não, você está impuro. Por quê? Porque eu começo a esquadrinhar a vida das pessoas, porque eu tenho uma tabela, e se você não marca naquela tabela, se tem um X naquela tabela, você quebrou isso aqui, você quebrou isso aqui, e eu começo então a vigiar a vida dos outros,
para saber o que ele está fazendo, para checar algumas boxes, e falar, olha, quebrou essa, está impuro. Não, fez essa, está impuro. Então, o religioso é esse xerife do reino. É o que eles estão fazendo com Jesus aqui. Eles chegam para Jesus e falam, por que vocês estão comendo sem lavar as mãos? Mas o segundo perigo é o legalismo e o orgulho. Porque eles chegam aqui e falam para Jesus, mas você não segue a tradição dos líderes religiosos, a tradição dos pais. É isso que ele está falando aqui para eles. Você quebra as nossas tradições. Então isso vai gerar neles legalismo. Eles são legalistas. Por quê? Porque, de novo, se eu tenho que manter a minha pureza, e para manter a minha pureza, eu aconteço, é a força do meu braço. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho aquela lista, e eu tenho que ir completando aquela lista. E tem alguma coisa que eu posso fazer, então eu me torno um legalista e um orgulhoso. No caso de você conseguir cumprir com alguma coisa, porque eles achavam que eles cumpriam com as leis. E Jesus vai deixar muito claro para eles aqui, nesse texto, que eles não cumprem com as leis de nada. Então eles olham para tudo aquilo ali, eles são orgulhosos. O religioso, ele vai se tornar orgulhoso, porque ele vai olhar as pessoas de baixo para cima, vai medir elas, eu sou melhor do que você, porque eu faço isso e você não faz isso. Eu oro, você não ora. Eu leio a Bíblia, você não lê a Bíblia. Eu leio a Bíblia de manhã e de noite, você só lê a Bíblia de manhã. Aí você vê que tem casais que um lê um pouquinho mais que o outro, aí o outro quer julgar o outro. Aí começa a gerar problema dentro de casa. Liga para o pastor. Então, o religioso vai levar ao legalismo e ao orgulho. Mas a terceira coisa que vai levar é a hipocrisia, porque é isso que Jesus vai acusar eles. Ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. E o que é o hipócrita? Naquele tempo, essa palavra é uma palavra muito comum para as pessoas que apresentavam-se em teatros. O hipócrita é uma pessoa que usa uma máscara, e por trás daquela máscara você não conhece quem é aquela pessoa. E tudo que ela está fazendo em cima do palco é o quê? É uma representação, que não é a vida dela. Então, quando Jesus usa essa palavra, está falando basicamente isso. Vocês são atores da vida real. Vocês se mostram santos, vocês se mostram puros. Em outras passagens, Jesus vai chamar eles de parede branqueada, de sepulcro caiado. Que é o quê? Basicamente tem morte dentro, mas por fora está bonito. Mas está morto. Está morto, está podre por dentro. Mas por fora tem aquela casca de religiosidade. Então, a religiosidade vai levar ao legalismo, que vai levar à hipocrisia, que vai levar às falsas doutrinas. Que é basicamente o que vai acontecer a partir do versículo 8. Então, a partir do versículo 8, então, Jesus vai chegar para ele, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E esse é o problema disso aqui, porque você tem um padrão na sua vida, não é isso que eu tenho que fazer, é aquilo que você tem que fazer, e é assim que nós vamos, a nossa religiosidade vai funcionar, é assim que eu vou merecer a minha salvação, é assim que eu vou herdar a minha salvação, com a força do meu próprio braço, obedecendo, e se você desobedecer, você pisou fora da linha, você perdeu sua salvação. E aí eles vão criando então falsas doutrinas de homens. O problema disso é que você vai ignorar de Deus e vai adotar doutrinas de homens. E não é raro nós encontrarmos igrejas assim. Igrejas que são religiosas, legalistas, que se tornam orgulhosas, que colocam o fardo da religião no lombo das pessoas. E a religiosidade é terrível, porque se você está debaixo da religião e da religiosidade, e você acha que você está cumprindo com os deveres da religião, você se torna um orgulhoso. Está vendo como eu sou bom? Eu não sou igual a você. Agora, se você não está cumprindo, você está do outro lado. Você olha para outras pessoas e fala, eu não consigo cumprir isso. Isso é demais para mim, isso é pesado, eu não consigo cumprir com isso aqui. Aí você vai ficar sobrecarregado com o peso da religião. Então, a religião sempre vai levar a dois extremos. Ou ao desespero, porque você não consegue cumprir
com as demandas da religião, com as tradições e leis humanas, ou vai te levar ao orgulho, porque você acha que você está conseguindo, aí você tem que olhar o outro de baixo para cima, e se achar melhor do que ele. Mas o Evangelho não vai nos levar a isso. O Evangelho nunca vai nos levar a isso. Então eles começam a inventar doutrinas que não estão na palavra de Deus. Para quê? Para manter um padrão, para ter lá uma lista exata, porque se a salvação depende de mim, é por isso que os fariseus têm que saber exatamente o que pode e o que não pode fazer no sábado. Como que tem que lavar a mão? Tem que lavar a mão, você tem que esfregar a mão dessa maneira aqui 10 vezes, depois dessa maneira aqui 5 vezes, cada uma. Eles tinham ordens específicas assim. Porque se a salvação depende de mim, da minha religiosidade, da minha obediência, eu tenho que saber exatamente o que eu tenho que fazer, para não correr o risco de eu não fazer, não ser salvo. Isso é religiosidade. E aí você vai aumentando e aumentando em falsas doutrinas. E é isso que Jesus vai mostrando aqui. Então o foco do religioso é sempre o externo e nunca o interno. Jesus acabou de multiplicar pães para quase 20 mil, ou talvez mais do que de 20 mil pessoas. Um milagre maravilhoso, no meio do deserto, com todas aquelas implicações teológicas que nós vimos, apontando para Moisés e para o Antigo Testamento. Jesus é o novo Moisés, é o novo libertador, aquele que vai nos tirar, vai trazer um novo êxodo. Ele acabou de fazer esse milagre maravilhoso, e os caras estão preocupados porque ele não lavou a mão, porque esse é o religioso. O religioso não consegue ver além da lista da religião. Não, ele está bom, ele multiplicou para 20 mil pessoas. O que importa isso? O que importa é que ele não lavou a mão. Está quebrando a lei. Qual lei? A nossa lei, a nossa lei. A nossa lei. É por isso que eles ficam tão nervosos com ele. Então o problema de tudo isso aqui é que eles focavam na purificação externa e não interna. E o pecado que reside no coração era ignorado por eles. O problema deles é que e é esse o problema do religioso. O problema do religioso é que ele olha para o externo. Andou assim, se vestiu dessa maneira, falou assim, deu a paz de Jesus assim, e tem a ordem certa para dar paz. Rodrigo, tem que falar a paz ou a paz de Jesus? Eu já tive esse tipo de pergunta. Vocês riem, mas é o nível de preocupação de fazer a maneira certa, porque eu tenho que fazer exatamente o que está escrito na lei. Qual é o certo? Ô, meu irmão, você dá a paz, é a paz de Cristo, a paz de Deus, é a paz do Senhor. Mas eu tenho que saber. Então, a preocupação do religioso é com o que está fora e nunca o que está dentro. Desde que você pareça ser um bom religioso, e bons religiosos a gente tem de monte na igreja todo domingo. E eu não estou preocupado com quem você é dentro da igreja no domingo, meu irmão. É aquela história do menininho que chega no final do culto, para o pastor, e fala assim: ô pastor, será que a gente pode vir morar na igreja? Aí ele fala: meu filho, a gente não tem uma casa aqui, não tem um quarto aqui, mas por que você quer morar aqui na igreja? Não, pastor, porque aqui na igreja o papai é tão legal. Como que é esse homem dentro de casa? Porque na igreja, meu irmão, minha irmã, na igreja todo mundo é santo. Todo mundo é perfumadinho, bonitinho, cheirosinho. Falta só flutuar de tanta santidade esse povo da igreja. Eu não estou preocupado com quem você é dentro da igreja. Na igreja todo mundo é santo. Eu quero saber quem que é você na segunda-feira. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Como você está criando seus filhos, como você trata sua esposa. É isso que eu quero saber. Aliás, é isso que a palavra de Deus nos manda olhar na vida do homem. Como que é isso aí? Eu quero saber o que tem dentro. Eu quero saber como está a sua vida com Deus. Mas o religioso não. O religioso, ele tem uma série de padrões que você tem que cumprir. Não encaixou. Falava, essa roupa preta aí, você não pode vir de roupa preta para a igreja. Você está em pecado. Você não pode vir assim. Não. A Tamara que está certa, que ela de branco. É assim que uma pessoa tem que vir para a igreja. E eu já vi esse tipo de discussões em igrejas mais tradicionais, abre aspas, que o homem tem que ir com aqueles ternos, aquele blazer que tem até, são 3 peças, né?
Não é só o paletó, você tem que ter aquele colete, aquele, não, isso aí não é aceitável aqui. Não está de gravata. Religiosidade. Então nós vamos criando as nossas leis, e o problema de criar as nossas leis é que a gente vai piorando a nossa situação, porque ao criar as nossas leis, nós vamos esquecendo ou ignorando as leis de Deus, para criar as nossas. E quando nós fazemos isso, nós criamos os nossos próprios rituais de purificação para nós. Nós fazemos, de novo, o nosso próprio código de pureza, e queremos viver naquilo, e ignoramos a palavra de Deus, que é basicamente aqui o que eles estão fazendo. Então Jesus, ele não está contra os fariseus, no sentido de eles ensinarem a palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Muita gente pega esse texto aqui e vai falar assim, está vendo? Jesus era contra os religiosos do seu tempo. Nós temos que parar com esse negócio de Bíblia, está escrito aqui. Vocês são todos os religiosos. Note que Jesus, ele não fala contra a lei de Deus, ele fala contra a tradição de homens. Isso aqui é muito importante notar nesse texto. De novo no versículo 3 e no versículo 5. A tradição dos líderes religiosos. Jesus, ele não fala, vocês estão errados em ensinar a palavra de Deus assim, e fazer as pessoas obedecerem a palavra de Deus. Ele não fala isso. Ele fala, o problema de vocês é que vocês substituíram a palavra de Deus por mandamento de vocês. Esse é o problema de vocês. Aliás, se você abrir Mateus 23 e Lucas 11, Jesus, ele vai elogiar os fariseus pelo seu zelo, e quando eles ensinam a palavra, ele fala, vocês fazem tudo o que eles fazem, só não vivem como eles, porque eles são hipócritas. Mas o que ele está falando da palavra aí está certo. Então Jesus, ele está condenando as tradições religiosas deles, as tradições humanas dele, não a palavra de Deus. E como que isso fica muito claro? A partir do versículo 8, quando ele vai falar assim, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições de homens, e disse-lhes, vocês estão sempre encontrando, versículo 9, uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Ou seja, vocês sempre querem dar um jeitinho de desprezar. Eu já pastoreei jovens durante muito tempo. O jovem, ele é aquela pessoa bem sincera, sabe? Rodrigo, pode fazer tatuagem? Rodrigo, beijar na boca é pecado? Ô Rodrigo, e vai. E você vai falando, não, mas e isso? E aí vai indo. Eles querem chegar até na beira do precipício. E se eu for até aqui, Rodrigo, pode? Meu irmão, você vai escorregar, você vai cair. Ele quer ir até a última instância. Isso, pode. Porque ele quer até o final. Esse é o jovem. Mas nós não somos diferentes. Então nós queremos criar as nossas próprias leis, os nossos próprios argumentos, e ignorar a palavra de Deus. Nós queremos dar um jeitinho de amaciar a palavra de Deus. Mas aqui era há 2000 anos atrás. Hoje não é mais assim. Não, isso aqui está antigo. Rodrigo, naquela época a gente sabia. Não, eles não... Era uma sociedade machista. Hoje não é mais assim. Nós esquecemos que a palavra de Deus é eterna. Ela é eterna, ela não muda. Apesar de alguns ditos pastores querem falar que a gente tem que atualizar a Bíblia. Que a Bíblia contém erros. Que a Bíblia se contradiz. Aí você vai entrar num problema gigantesco, teológico. Então Jesus, ele não está indo contra a palavra de Deus. Ele não está indo contra os fariseus por ensinarem a palavra de Deus. Ele está indo contra os fariseus porque eles pegaram a palavra de Deus, eles distorceram a palavra de Deus, acrescentaram ensinamentos humanos, tradições humanas, e ignoraram a palavra. E agora eles ensinam os seus ensinamentos em vez de ensinar a palavra de Deus. E ele vai deixar isso muito claro com a quebra dos 10 mandamentos que nós temos aqui. Por quê?
De novo, versículo 10. Pois Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá de ser executado. Olha que lei severa. Se você amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, você tem que ser morto, executado. Contudo, versículo 11, mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, qualquer ajuda que você poderia ter de mim é corbã. O que era isso? Corbã era basicamente um subterfúgio que eles usavam. Olha, eu tenho esse dinheiro aqui, e esse dinheiro aqui, ele é corbã, ele é consagrado ao Senhor. Então, para não ajudar o seu pai, para não ajudar a sua mãe, esses filhos pegavam esse dinheiro e falavam: olha, esse dinheiro aqui é dedicado ao Senhor. Colocavam uma espiritualidade. E os sacerdotes, os mestres da lei, aceitavam aquele dinheiro, aceitavam aquela oferta, mesmo que estivesse quebrando o 5º mandamento. Então Jesus está falando aqui para eles: olha, vocês quebram o 5º mandamento, e aceitam a quebra do 5º mandamento com essa tradição de homens. Então é por isso que Jesus está falando aqui: ó, vocês quebram os mandamentos de Deus, e não apenas este. Eu vou usar um exemplo, é por isso que ele dá esse exemplo aqui. A gente fala: mas o que esse exemplo tem a ver com o resto da passagem? Isso tem a ver com o resto da passagem. Eles chegam para Jesus falando: olha, essa aqui são as tradições dos religiosos. Aí Jesus fala: vocês são hipócritas. Bem profetizou Isaías, que vocês adoram com a boca, mas o seu coração está longe de mim. O que Jesus está falando para eles? Vocês são exterior, mas interior está morto. Deus olha para o coração. Ele não está interessado apenas no que sai da sua boca, ele quer saber como aquilo que sai da sua boca está sendo tirado de dentro do seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então ele está falando que, olha, essa é a lei, você não está cumprindo a lei, Jesus. Vocês são hipócritas, porque vocês fazem a lei de vocês, mas vocês por fora são bonitos, por dentro estão podres. E eu vou mostrar para vocês que vocês não estão obedecendo a lei de Deus, mas a lei de vocês. Vocês estão quebrando o 5º mandamento. É isso que essa passagem está mostrando. Vocês estão quebrando o 5º mandamento, que é honrar o pai e a mãe. E aí vocês estabelecendo a própria lei de vocês aí, para poder quebrar isso com consciência tranquila. E aliás, com o aval dos religiosos. E está todo mundo ok com isso. Está todo mundo ok. Agora, se você voltar e continuar para frente, no versículo 20, ele vai dar uma lista aí de pecados. E é interessante que a gente passa essa lista, a gente não nota o que está sendo colocado nessa lista. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. E aí ele começa com uma lista de seis negativos aí no plural, de pecados no plural: as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades. Depois ele vai para o singular: o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. E o que essa lista tem? E por que Jesus usa essa lista? Para mostrar que eles não estão apenas quebrando o 5º mandamento, eles estão quebrando todos os 10 mandamentos. Porque se tudo isso aqui vem do coração do homem, olha o que vem do coração do homem. Aí Jesus usa uma lista. Mas essa lista, quando você pega essa lista de Jesus e compara com o quê? Com os 10 mandamentos, ou os mandamentos de Deus, todos esses pecados aqui estão nos mandamentos de Deus. Os imorais, ou adúlteros, quebram do 7º mandamento. Os roubos, quebram do 8º mandamento. Os homicídios, quebram do 6º mandamento. As cobiças, quebram do 10º mandamento. As maldades e engano, quebram do 9º mandamento. Jesus está ensinando aqui que eles estão quebrando todos os mandamentos. E aliás, quando eles criam leis, substituindo a lei de Deus, adotando as suas próprias leis, eles estão fazendo o quê? Quebrando o 1º ao 4º mandamento. Eles estão criando leis ou criando o seu próprio Deus, o seu próprio ídolo para o salvar.
para seguir, para obedecer. Eles estão quebrando os 10 mandamentos. É isso que eles estão quebrando. E aí Jesus ele vai mostrar que o problema de tudo isso é que o nosso problema, ele não é externo, ele é interno. É por isso que ele vai falar a partir do versículo 14, que o que entra no corpo, ele sai e vai embora. Isso não te contamina. O que contamina é o quê? É o que sai do coração, o que sai de dentro. É como está você por dentro. Pode estar bonito por fora, mas podre por dentro. Jesus está mais interessado no que está por dentro. Então ele vai mostrar para nós que o nosso problema, ele é interno. Agora, qual que é o problema disso? É que por fora, você pode até tentar se limpar, até parecer um bom religioso, até colocar um terninho e ir para a igreja. Mas por dentro, é só Deus que pode fazer. Então é isso que Jesus está querendo mostrar aqui, a necessidade que nós temos de um poder que está fora de nós, além de nós, para nos salvar, para nos purificar, para nos transformar. Em outras palavras, vocês precisam de uma transformação não externa, mas interna, porque uma vez que a transformação for feita interna, o exterior vai ser purificado. Imagina que você tem um copo, um prato, e você lava o copo por fora, lava por fora, e deixa ele brilhando por fora, mas por dentro ele está sujo. Você pode usar esse copo? Não importa o quão limpo e quão polido você esteja por fora, se por dentro está podre, está sujo, você não pode usar. É isso que Jesus está falando. Mas o nosso problema é, ninguém é capaz de se purificar. Disso aqui, dessa lista que Jesus está falando aqui, da quebra dos 10 mandamentos. Nós não somos capazes de nos purificar dessas coisas, porque dos maus pensamentos vem toda essa lista aqui, e nós somos culpados de tudo isso. É só nós olharmos para o Sermão do Monte. Nós somos culpados de tudo isso aqui, então nós necessitamos de um purificador, porque nós não somos capazes de nos purificar, e é exatamente isso que Jesus está mostrando aqui. Ele está mostrando o Evangelho. Todo esse texto aqui está apontando para o Evangelho de Jesus Cristo, está mostrando isso tudo. Por quê? Versículo 1 ao 5, o homem é impuro diante de Deus. Esses são os primeiros versículos que mostram que eles, os religiosos, reconheciam, existe uma impureza em nós, nós temos que lidar com essa impureza. Agora, para tentar purificar a nossa impureza, nós queremos usar as leis, e nós ignoramos as leis de Deus, colocamos as nossas leis, pioramos o nosso caso, porque nós quebramos os mandamentos junto com tudo isso aí, e nós então colocamos a nossa capinha de religioso, passamos o pano, pensamos que a gente está limpo por fora, mas por dentro está podre, e nós continuamos aquela vida miserável que a gente sempre teve, e aquilo vai mostrar para nós que nós não somos capazes de nos purificar. Então, Jesus, ele vai mostrar que ele é o caminho da purificação, ele é o purificador. Então, todo esse texto aqui, do versículo 1 ao versículo 23, é isso que Jesus está querendo mostrar. Existe em nós um pecado, uma impureza. Para lidar com esse pecado, com essa impureza, nós queremos ter uma religião, nós queremos parecer bons, nós queremos ter um código de conduta moral externa que vai falar, você é puro, que pessoas que vão afirmar, não, você é um bom homem, você é uma boa mulher. Nós queremos pegar essas coisas para mostrar para nós mesmos, para dizer para nós mesmos que nós somos bons religiosos, para satisfazer o nosso próprio código de conduta. Só que aí Jesus ele vem e fala, o código de conduta de vocês é falho, porque vocês não podem se transformar, porque o problema de vocês não é externo, é interno, e interno só Deus pode lidar, é só Deus que pode purificar, e é por isso que eu vim. É isso que essa passagem está falando, essa passagem está apontando para o Evangelho, a necessidade que nós temos, imperfeitos, impuros, pecadores que nós somos, afastados de Deus como estamos, de tirar as nossas máscaras religiosas, nos apresentar diante do Senhor e falar, Senhor, eu não consigo. Todo o Antigo Testamento, a lei tinha um propósito, a lei tinha o propósito de levar o homem ao desespero, e falar assim, eu não consigo cumprir a lei, eu preciso da graça. Jesus é a graça. Se o homem pudesse ser salvo pela lei, Jesus não precisava ter vindo.
A lei servia apenas para isso, para mostrar que nós somos incapazes de purificar o nosso próprio coração. Agora, para encerrar, eu tenho uma pergunta para você. Você tem tentado se purificar? Nós religiosos, nós, a igreja presbiteriana Penuel, você tem tentado se purificar? O que eu quero dizer com isso? A gente vem aqui na igreja, a gente canta, a gente escuta pregações, alguns de vocês estão, anota, vou anotando aqui e tal. Eu não sei por que anota, porque depois nunca mais vai visitar isso de novo. Eu não estou entendendo porque anota. Aí eu venho, eu ajoelho, eu oro, eu canto aqui, faço até tremidinho de beijo quando eu estou cantando. Né? É um religioso nato. É o perfeito religioso. A gente olha assim, nossa, aquele é um homem de Deus. Aí tem gente que a gente olha, a gente se assusta. Por exemplo, quando a gente vê um pastor caindo, um grande homem de Deus, cai em adultério, rouba, mente, faz alguma coisa, e a gente fica chocado. Sabe por que a gente fica chocado? Porque ele tinha uma casca de religiosidade perfeita, e nós amamos esse negócio de religiosidade, de medir as pessoas pela religiosidade dela, como se veste, como fala, quantos milhões de seguidores tem no Instagram, como se isso fosse padrão de religiosidade. Nós criamos os nossos próprios códigos morais, e abandonamos a palavra de Deus. Então, a gente começa a fazer esses rituais, e esses rituais para nós são apenas coisas que nós fazemos para acalmar a nossa consciência, que muitas vezes nos acusa. Aí a gente vai embora por aquela porta, e na segunda-feira, a gente é a mesma porcaria que a gente sempre foi. Mas glória a Deus, porque eu fui na igreja ontem e eu consegui suportar o Rodrigo quase 1 hora. Isso tem que contar alguma coisa. Certo? Não conta nada. Não conta nada. Mas nós precisamos desses códigos que a gente vai criando de religiosidade, para mostrar para mim que eu sou puro. Por que eu sou puro? Porque eu fui na igreja, porque eu sou batizado, porque eu até aguento o Rodrigo. Né, Charles? Então, a minha religiosidade é apenas uma maneira de me justificar diante de Deus, de me purificar diante de Deus. A minha vinda aqui, domingo após domingo, é uma maneira de checar aquela boxinha. Eu estou puro. Por que eu estou puro? Porque eu fui na igreja. Era meu pensamento durante muitos anos, antes da minha conversão. Eu ia na igreja no domingo, eu saía da igreja, esse pensamento, todos os domingos ele vinha na minha cabeça. Fiz o que eu tinha que fazer para Deus essa semana, agora tem que me abençoar. Esse era o meu pensamento. Fiz o que eu tinha que fazer para Deus essa semana, agora Ele tem que me abençoar. Coitado de mim. Coitado de mim. Mas muitas vezes a gente tem esse evangeliquez que nos purifica no domingo, agora sim eu posso ir para a semana aí, justificado, mas eu continuo da mesma maneira. E como é que eu sei que eu continuo da mesma maneira? Porque eu adotei apenas códigos de conduta que eu penso que me deixam puros, mas a minha vida continua do mesmo jeito. Mudou o externo, mas o interno continua podre. Mas nós damos glória a Deus, porque é Ele que é capaz de transformar o interno, trazer cura, transformação e a verdadeira pureza, e o externo vai ser purificado. Então nós precisamos ser purificados da nossa hipocrisia. Todos nós precisamos ser purificados da nossa hipocrisia. Porque quando você sai daqui, meu irmão, minha irmã, por melhor que seja a sua frequência na igreja, a leitura bíblica, etc., se você usa essas coisas para se justificar, você no final, você deita a cabeça no travesseiro e você vai falar o que o apóstolo Paulo fala. E nós todos aqui, se você entendeu realmente quem você é em Cristo e o quão pecador você vai se lembrar uma coisa: eu sou o pior dos pecadores, eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Se eu tenho alguma coisa é porque Deus é gracioso e não tem nada, absolutamente nada que eu possa fazer para pagar por isso. Eu não faço nada por obrigação, eu não faço nada para checar naquela caixinha lá, olha,
fui na igreja, orei hoje, li a Bíblia. Hoje eu estou bem. Aí amanhã, não, amanhã eu não orei, não leio a Bíblia. Hoje eu estou mal. Aí é quase aquele margarida, você já brincaram de margarida? No Brasil tem muita margarida, né? É aquele negócio, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. É Deus me ama, Deus me odeia, Deus me odeia, Deus me odeia. Deus me odeia. Porque a gente mais odeia do que ama, né? Se for depender da nossa vida religiosa. Mas glória a Deus, porque isso não conta. Porque Ele nos ama apesar de nós. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados, quando ainda éramos pecadores. Então é isso tudo que esse texto aqui nos está ensinando. Existe uma necessidade de salvação. Existe uma impureza em nós. Nós tentamos lidar isso, como lidou os nossos pais no jardim, com folhas de figueira. Mas então, Jesus, Ele vem, é sacrificado, para realmente nos cobrir da nossa nudez e nos trazer a verdadeira salvação e a transformação que nós precisávamos. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra e te agradecemos, a Deus, porque o Senhor expõe os nossos pecados, as nossas mazelas, e nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é gracioso e misericordioso em nos perdoar por essas coisas e subterfúgios que nós fazemos e criamos para tentar nos justificar e nos purificar. Mas o Senhor, sendo rico em misericórdia, grande em amor, o Senhor nos deu Jesus, o nosso purificador, aquele que veio, aquele que morreu pelos nossos pecados e nos transformou. Então, nós te louvamos pela purificação e transformação que foi feita e operada dentro de nós. E agora, te clamamos de agradecidos, porque o externo tem sido purificado. E te pedimos graça, Senhor, para caminharmos de fé em fé, para a glória do seu nome, confiando sempre no Senhor, sem tentar e sem colocar as máscaras da religião e da hipocrisia, mas vivendo de maneira genuína na presença do Senhor. Essa é a nossa oração hoje, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.